Olá, se você chegou até aqui é porque você quer continuar aprendendo sobre Google Data Studio, sobre como montar um dashboard interessante com muitos dados para tomada de decisão e um dashboard que traga, além de dados, consistência em dados, um dashboard também que seja apresentável, que seja um dashboard visualmente bacana, para que você consiga vender a sua ideia e para que você consiga também se sentir muito confortável analisando os seus próprios dados, construindo um dashboard de fato profissional com muita facilidade. É isso que você vai aprender aqui se você ficar nesse vídeo e me esperar depois da vinheta. Então, eu acredito que você já tenha assistido o primeiro vídeo onde eu comecei a montar com você o dashboard no Google Data Studio para o meu canal do YouTube. Só que na primeira parte do vídeo eu foquei exclusivamente em dados, eu falei que eu ia apresentar exclusivamente dados, como montar algo parecido com esse aqui. Só que esse dashboard que está aqui, ele já está muito mais trabalhado, observe que ele visualmente está muito melhor do que o dashboard que a gente construiu na aula anterior, tá certo? Se você não assistiu a aula anterior, você, quando terminar esse vídeo, você assiste, porque você vai conseguir entender também se você pegar a partir daqui. Claro, eu prefiro que você, na sequência, você volte para lá, porque lá eu detalhei um pouco mais sobre dados, dei algumas dicas interessantes sobre indicadores, etc. E você agora, e nesse aqui, eu vou focar muito mais na parte visual, na parte do design propriamente dita. Mas você que gosta muito de dado, você que gosta de aprender também sobre dado, você deve ficar aqui porque eu vou dar algumas dicas como, por exemplo, criar um dashboard a partir de mais de uma fonte de dado, certo? Só que eu estou colocando esse aqui, que é um board de referência, mas assim como a gente fez da outra vez, eu vou começar a construção com você de um dashboard do zero. Mas claro, antes de mais nada, se inscreve no canal se você não está inscrito, curte aqui esse vídeo, deixa o comentário, se engaja, porque esses números que estão aqui, que você está vendo no dashboard, eles podem melhorar, e a evolução do meu canal e a minha evolução depende muito de você, da sua ajuda, da sua colaboração, do seu compartilhamento. Ok? Então, já que agora todo mundo já curtiu, já se inscreveu e já compartilhou, agora sim a gente vai começar aqui a construir o nosso dashboard mais uma vez do zero, só que agora a gente vai focar muito mais na parte visual, tá certo? Então, o ideal, tá? Eu gosto muito que as pessoas acabem assistindo esse vídeo. Se você estiver assistindo do celular também, tudo bem, tá? Você assiste e depois, quando você tiver acesso a um computador, você vai para o computador, assiste o vídeo de novo, só que parando. A minha sugestão é que você assista parando e você vá construindo comigo o seu dashboard, porque é assim que eu gosto de aprender sobre tecnologia. Eu assisto muitos vídeos do canal do YouTube, mais de uma vez até, quando eu quero aprender alguma coisa, e eu vou fazendo passo a passo, eu paro o vídeo do meu professor, vamos dizer assim, e aí implemento alguma coisa, volto, testo, às vezes não dá certo, eu volto para tentar entender. E a minha sugestão é que, como isso dá certo para mim, eu deixo aqui a sugestão que você faça isso também, porque eu acho que pode sim te ajudar. E na verdade foi assim que eu aprendi a usar aqui o Google Data Studio. Então, para ficar um pouco mais fácil, para que você tenha a visão geral aqui do quadro, tá? Eu vou fazer como fiz no outro vídeo, eu gosto muito de fazer isso porque a tela fica mais livre para você, tá certo? E eu vou ficar aqui no background aqui e depois eu volto quando for interessante. Então, eu estou aqui já no ambiente do Google Data Studio, tá? Você está vendo aqui o meu painel, né? O meu painel aqui do Google Data Studio, e para facilitar um pouco, para que você fique com uma melhor visualização da tela, eu vou aqui me esconder um pouco aqui no back e mais adiante eu volto para a gente conversar mais um pouquinho, certo? Então, vamos lá, eu vou deixar aqui a tela um pouquinho e você vai acompanhar comigo diretamente aqui a construção de mais um dashboard. Então eu estou partindo aqui de um relatório em branco, tá? Vou clicar aqui no sinal de mais, você já sabe fazer isso, tá? Eu vou aqui, aí aparece sempre, né? Adicionar dados ao relatório, então as fontes de dados são diversas. No caso específico, a gente vai começar trabalhando com as fontes de dados do YouTube. Tá? Você já conhece também um pouco sobre isso, a gente já tratou no vídeo anterior. O primeiro vídeo desta série aqui está na descrição desse vídeo, você pode ir lá e vai ver que a gente já fez essa montagem, na verdade, e eu tratei muito mais da parte de dado, certo? Então aqui ele cria automaticamente uma tabela, como a gente viu no vídeo anterior, tá? Então, para que a gente possa, eu sempre
gosto de deletar para começar em branco, tá? Começar com um dashboard em branco. E para começar, tá? Como a gente está tratando aqui da parte mais de design, tá? Eu vou me preocupar um pouquinho menos com os dados e mais com a parte visual. A gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para você aqui essa janela aqui, essa área aqui, ó. A gente tem uma área aqui onde a gente tem aqui no canto tema e layout, certo? Então vamos lá diretamente para tema e layout, aonde a gente pode definir aqui, ó, a gente pode escolher um desses layouts aqui, ele já traz alguns templates que você pode escolher, um desses aqui, mas você também pode personalizar, certo? Então, no meu caso aqui, o que é que eu fiz, tá? Eu venho aqui, eu entro aqui em personalizar, eu quero personalizar. Então aqui eu posso personalizar, ó, estilos principais, plano de fundo do relatório, estilo do texto, plano de fundo da borda do componente, sombra na borda, estilos de destaque, enfim, estilo dos dados, a paleta que ele vai usar para os gráficos. Então aqui você pode fazer uma personalização, tá, de cada um dos componentes aqui que você tem para montar o seu dashboard. Tá? Mas é muito comum que se você for de uma empresa, se você já tiver a sua paleta de cores, se você já tiver uma marca definida, como eu tenho, que você queira de repente, ao invés de ficar selecionando cores aleatórias, você queira selecionar a partir de uma paleta. Tá? Na verdade, você quer selecionar a partir de uma imagem e o Google Data Studio permite que você faça isso. Eu vou fazer aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no fundo que tem aqui extrair tema da imagem, certo? Então eu vou usar isso aqui. Então eu tenho uma opção de fazer um upload do computador ou por URL da imagem, tá certo? O que é que a gente vai fazer agora? Ele vai extrair automaticamente as cores a partir de uma imagem. No meu caso específico, como eu já tenho, eu vou levar vocês aqui um pouco para o Canva, tá? O meu Canva, então tem aqui, tá? Alguns designs que eu já fiz, algumas postagens minhas pro meu Instagram, tá? Que está aqui na descrição do vídeo também. Você pode me seguir lá se você não segue ainda. Aqui tem o kit de marca, tá? Então aqui tem o kit da minha marca. Vocês estão vendo aí vários logos, né? De vários tipos. E aqui, ó, vou fazer o seguinte. Aqui tem as minhas cores, tá certo? Cada cor dessa, tá? Tem um código, né? Tem um hexadecimal aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. A gente não vai se preocupar com esses códigos. A gente vai... eu vou fazer aqui um print da tela. Eu vou extrair as 3 cores aqui e mais o branco, certo? Então, essa imagem que está aqui, essa imagem que eu extraí, vai ser a imagem que eu vou utilizar para compor o layout do meu dashboard, certo? Então, eu tô optando aqui por extrair a imagem, certo? Então, eu vou pegar, ó, eu vou selecionar a imagem que eu acabei de printar na tela. Então, ele pegou aqui as cores a partir da imagem. Então, ele está me dando 3 opções de paleta de cores a partir da imagem. Então, se você tem uma referência, uma logomarca, as cores da empresa, as cores da sua faculdade, alguma cor que você queira utilizar, você faz a mesma coisa, você usa aquela imagem, ele vai extrair, ele vai te dar 3 opções. Eu vou selecionar essa última aqui, tá? Que tem um fundo aqui um pouco mais escuro, né? Então veja, então ele já automaticamente ele já está considerando que o meu relatório, tá? Eu já escolhi um tema personalizado, tá? Então eu vou fazer aqui também para que a gente não perca muito tempo, né? A gente tem aqui o nome do relatório que a gente tem sempre que colocar. Eu vou colocar aqui dashboard YouTube Eduardo Seton. Tá? É verdade que eu já tenho isso feito, mas eu quis fazer a partir do zero novamente. Aí a gente vai fazer aqui o seguinte. Então eu tenho esse dashboard aqui, absolutamente em branco, tá? E eu vou começar a fazer aqui uma composição de design. Então o que é para onde a gente vai agora? Eu tenho, tá? Você não tem acesso a esse dash aqui, mas você pode fazer o seguinte, ó, você vai entrar no Google Data Studio novamente aí, tá? Você pode abrir uma outra janela, tá? No Google Data Studio, eu vou abrir aqui. Então você vai ver que tem, talvez essa não seja a melhor opção, essa que eu estou fazendo contigo, mas já está feito aqui. Tem uma galeria de modelos. Nessa galeria de modelos tem um template, tá? Um relatório padrão para quem quiser usar
de repente não faz exatamente como eu estou fazendo, mas até já usa esse template aqui do YouTube. Eu optei por fazer o meu próprio dashboard, tá? Não usar esse, pegar algumas ideias desse aqui do padrão, mas fazer o meu próprio, porque tem coisas que para mim não são muito interessantes e eu prefiro montar o meu dashboard. Então, daqui, o que é que eu vou extrair daqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que editar aqui, compartilhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair daqui essa logo do YouTube, certo? Vou extrair daqui, ó. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Eu estou selecionando a logo, estou selecionando também esse título aqui, e vou selecionar aqui essas duas caixas aqui de seleção, esses controles aqui, tá? Vou dar um Ctrl+C aqui, vou lá para o dashboard que a gente começou a montar, tá? E trouxe para cá, certo? Então ele trouxe aqui a marca, tá? Ele trouxe aqui um nome, e ele trouxe aqui o controle de período que a gente vai usar. Tá? Eu vou usar esse controle de período. Eu também queria trazer para cá, tá? Que acabou não vindo. Eu queria trazer para cá também, tá? Do modelo do YouTube. Eu queria trazer esse outro controle aqui, né? Que é um controle, na verdade, de dados. Certo? Eu vou trazer para cá, para o meu dashboard também. Cadê ele aqui? Está aqui. Tá? Eu estou trazendo ele para cá. Então eu tenho dois controles aqui. Tá? Eu tenho esses dois controles aqui, a gente vai mexer nisso daqui a pouco. Eu tenho aqui uma imagem, tá? Então vocês estão vendo, eu seleciono aqui, ele aqui está propriedades da imagem, dados e estilo. Aqui é um texto, então só tem praticamente texto, só tem praticamente estilo, não tem dado, né? Aqui é uma caixa de controle de período. Então a caixa de controle de período, ela tem dados, que a gente viu tudo isso no vídeo passado, que está aqui na descrição desse, e tem a parte de estilo, que é onde a gente vai trabalhar mais hoje, tá? Neste vídeo aqui. E então, aqui, o que é que eu estou fazendo? Então, eu seleciono essa imagem, o que é que eu quero fazer aqui? Lá no estilo, tá? Em cada elemento que você selecionar, vai sempre ter quase sempre vai ter essa aba aqui para estilo, que é onde você vai configurar a forma, as cores, e tem também muitas configurações que são importantes e elas tem muita relação também com os dados até, que você está plotando em alguns casos de elementos gráficos, tá? Mas isso você vai ver quando a gente chegar lá. Aqui no caso específico, o que é que eu vou fazer? Ele tá mostrando aqui segundo plano e borda, tá? Eu vou querer colocar esse segundo plano e borda aqui, e eu vou colocar aqui esse tema, tá? Então o que foi que eu fiz, ó? O segundo plano e borda, tá? Eu coloquei aqui a mesma cor do fundo. Tá? Eu não quero que fique aparecendo branco aqui, então eu mexi um pouco nesse layout aqui. Tá? Então, se eu quiser mexer aqui, a minha sugestão para que você aprenda é que foi assim que eu aprendi, você vai mexendo aqui, tá? Selecionando cores diferentes. Eu vou selecionar aqui uma cor diferente. Ele mexeu aqui na cor da borda, tá vendo que tem uma bordinha agora aqui alaranjada, certo? Então, isso onde foi que eu mexi nisso? Foi aqui, nesse cara aqui, que ele está mostrando, que é a cor da borda. Então, eu quero uma cor branca, a cor da borda branca, ou eu quero, na verdade eu quero sem a borda, né? Eu quero que não apareça nada na borda. Então, deixa eu ver aqui como é que eu seleciono isso. Eu vou colocar assim, por exemplo, a mesma cor do fundo. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, né? Aqui tem um exemplo de reporte do canal, mas eu vou fazer aqui o seguinte, tá? Relatório do canal do professor. Certo? Então, criei aqui um texto, certo? A partir daquele texto que já tinha. Então, vou colocar aqui para ficar um pouco. Então, aqui um elemento de texto tem outras opções de formatação. Tá? Essa parte é simples e você tem que realmente mexer aqui para ver como é que vai ficar, como é que fica melhor. Então, ele está mostrando aqui que a cor do texto está preta, tá? Eu vou colocar aqui usando o meu tema branco. Observem que toda vez que eu venho aqui, ó, ele tem cores gerais aqui na paleta. E ele tem aqui a cor do tema. Isso aqui foi o que ele extraiu daquela imagem do início do vídeo, tá? E aqui um personalizado, se você quiser colocar alguma cor personalizada. Então, voltando aqui. Então, tem aqui relatório do canal do professor Eduardo Seton. Eu vou colocar aqui um bold, tá? Vou selecionar tudo. Eu vou aplicar aqui, colocar bold, essa letra. E vou pegar também aqui a minha marca, tá certo? Vou pegar a minha marca. Eu tenho uma marca, vou pegar essa marca lá do Canva. Certo? Vou colocar aqui em cima. Fazer uma coisa um pouquinho estilizada aqui, deixa eu ver como é que está o nosso modelo de referência. Eu coloquei lá em cima, ó, um traço, né, e a marca Eduardo Seton.
Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei em cima isso, né? Vamos baixar um pouco aqui. Observe que eu estou fazendo a partir de uma referência que eu já tinha montado, né? Selecionar aqui, baixar um pouco. Aí, deixa eu selecionar todo mundo, que fica melhor, né? Todo mundo. Baixar um pouco. Baixando um pouco aqui essa peça. Tá? Baixando um pouco isso aqui também. Baixando um pouco a logo do YouTube. Tá? Eu podia ter selecionado todo mundo e ter baixado, mas acabou ficando bom assim. Então eu vou pegar aqui, tá? Eu tenho no Canva aqui as marcas, né? Eu podia fazer aqui, eu tenho duas opções. Eu posso fazer o download aqui, tá? E fazer o download de um nome desse aqui. Eu vou fazer isso agora aqui, ó. Extrair aqui, vamos pegar essa marca aqui. Eu vou extrair aqui o download, fazer o download, e vou pegar esse arquivo que está aqui e vou arrastar para o Canva, para o dashboard. E aqui eu tenho minha marca aqui. Só que o que é que eu quero fazer? Eu quero também fazer a mesma coisa, eu quero deixar o fundo, o fundo desse elemento texto com a mesma cor do fundo. E aí eu venho aqui, coloco a cor como sendo a mesma cor do fundo, e aí eu fico com a minha marca aqui, estilizada com o meu nome, né? Em cima, tá? Para deixar o relatório legal, assim, um pouquinho com a cara um pouco mais profissional, né? Para apresentações. E aqui eu vou inserir, eu tenho uma opção aqui de inserir uma linha. Eu vou criar aqui uma linha, que foi uma linha parecida com aquela que eu usei, né? Vou colocar essa linha aqui. Então, e eu vou fazer isso. Essa linha está de uma cor que não é a cor que eu prefiro, mas a gente ajusta essa cor daqui a pouco. E aqui, colocar ela na posição certa, ela está me dando algum trabalho aqui. Então, eu venho aqui, né, seleciono a linha, selecionar essa linha, eu clico aqui, vou pegar Shift aqui para ela, aperto o Shift para ela ficar no mesmo padrão que eu quero, na mesma reta, né? Então, cliquei aqui, criei, vou colocar ela aqui, e eu quero fazer o seguinte, eu quero esticar ela um pouco mais aqui, eu vou ajeitando ela manualmente aqui, mas aqui do lado eu tenho propriedades de linha, tá? Então, nas propriedades de linha, eu posso chegar, eu quero deixar branca, quero deixar essa linha branca, e eu quero aumentar a espessura dela, para ficar um pouco mais bonita. Então, aqui, eu acho que tá bom, tá? Eu não sou um bom design não, mas a gente vai dando jeito aqui da forma que a gente aprendeu, né? Então, aqui eu vou levantar um pouco isso aqui. Observe que como eu falei, eu estou me preocupando um pouquinho mais com a parte visual, aqui na construção desse dash aqui. A gente já mexi, né, já criei alguns elementos novos que a gente não tinha criado, elementos simples, como o elemento de linha. Aqui está o controle, que vocês também já sabem usar, porque já vieram do vídeo anterior, já sabem criar. Então, vamos lá. Então, observe que aqui eu já estou com uma cara, né, um pouco melhor do que aquele relatório que a gente começou a construir no vídeo anterior. Tá? Então, como vocês já sabem, a gente tem, por exemplo, né, a gente tem aqui, eu tenho dados, os dados aqui vieram do YouTube Analytics, eu vou pegar aqui, tá? Não lembro mais assim o que a gente fez da última vez, mas eu tenho aqui no board de referência, esse dash aqui, ó, visualizações, novos inscritos, compartilhamentos de vídeo e likes, tá? Então, o que a gente faz? Vamos visualizações, tá? Vamos aqui, onde é que tem, aqui nos campos disponíveis, esses dados que estão disponíveis para a gente. Tá? Não vou entrar muito no detalhe da explicação dos dados aqui, mas aqui se a gente procurar, tá? Esses dados já vieram direto do canal do YouTube, foram importados de lá. Tá? Então, visualizações, eu vou arrastar para cá. Esse elemento você já conhece, é o elemento visão geral, já expliquei algumas coisas sobre ele no vídeo passado. Então a gente tem aqui, eu vou para estilo, tá? Que é o nosso foco principal. Então eu tenho aqui estilo, eu tenho aqui a opção de compactar números, tá? Ele mudou aqui, ele colocou decimal. Então eu tenho a precisão, eu posso mexer na precisão desse número aqui, eu posso colocar 4 casas decimais, posso deixar, no caso aqui não faz sentido nenhuma casa decimal porque é um número inteiro. Aqui, se ele tiver dados ausentes, você escolhe o que é que ele vai mostrar se aquele dado na verdade não existir. Tá? Aqui são os rótulos, certo? Aqui são os rótulos, você pode mudar aqui, por exemplo, a cor, eu vou colocar aqui laranja, tá? Então ele mudou um pouco aqui também na tela.
Então, eu vou colocar os rótulos aqui, vou colocar preto. Tá? Aqui tem também o tamanho, eu posso colocar aqui 36, eu acho que fica um pouco melhor, 36, ou até mesmo 48, aumenta um pouquinho, fica mais melhor a visualização. Isso, claro, vai do gosto de cada um, né? Então, aqui tem a fonte, eu posso mexer na fonte, aqui eu estou mexendo, ó, mexi aqui na fonte, tá? Eu vou usar a fonte Roboto mesmo, né? Aqui tem ocultar a métrica, assim eu posso selecionar o nome da métrica, eu centralizo o nome da métrica, o valor da métrica, eu centralizo, e a comparação que não está aparecendo aqui eu posso centralizar, então é só para ajustar o alinhamento aqui. Eu gosto de usar o default que ele coloca para a gente aqui, que é sempre tudo alinhado pela esquerda. Tá? Então o segundo plano e borda, eu posso fazer aqui, ele está branco, né, o segundo plano e borda, eu posso de repente escolher um segundo plano de outra cor, se eu quisesse fazer assim, ele ia ficar azul, né? Então, eu posso vir aqui, tá? Eu vou usar o segundo plano branco mesmo, eu acho que fica legal, o fundo azul dá um contraste bom e destaca o número que a gente quer ver, né? Aí tem aqui a comparação, eu não pedi para ele colocar a comparação ainda, então ele está mostrando aqui 9 de junho a 15 de junho, na verdade ele pegou 7 dias nesse controle de período, né? Então observe que eu tenho aqui, ó, além da opção de últimos 7 dias, eu tenho aqui os últimos 30 dias, por exemplo. Então ele está selecionando aqui, eu tive 1.339 visualizações nos últimos 30 dias. Aí, aqui eu estou colocando agora, eu vier para cá, para esse elemento. Então eu tenho aqui, qual é o período de comparação que eu quero? Eu posso selecionar aqui direto, aqui em cima, ó. Eu quero o período anterior. Tá? Observe que ele pegou o mês anterior, tá? Ao mês que eu estou utilizando. Observe que ele colocou aqui, eu tive até então, comparando com o mês anterior, eu tive uma redução aí de menos 28,4% no número de visualizações. Tá? Mas esse elemento aqui, ó, é a visão geral. Aqui eu mexi um pouco em dado, tá? Só para a gente ajustar isso. E aqui eu vou mexer em estilo, tá? Um estilo da visão geral. Para cada tipo de elemento, muda um pouco os dados e muda um pouco o estilo. Então, para cada tipo de elemento, aqui é visão geral, aqui é controle de período, aqui eu vou inserir, vou aproveitar e fazer isso agora, eu vou adicionar um gráfico, vou adicionar aqui uma tabela, por exemplo. Adicionei uma tabela. Então, observe que o elemento selecionado é sempre o elemento que ele está mostrando aqui dados e estilo. Então, observe que os dados que aparecem para estilo de tabela é diferente dos dados que aparecem para estilo de visão geral, do tipo de gráfico aqui, visão geral, e é diferente do estilo que aparece para um elemento texto, como esse aqui, para um elemento imagem, como esse aqui, para um elemento controle de período, como esse aqui. Tá? Então, essa tela aqui da direita sempre tem relação com o objeto que está selecionado. Observe ainda que, quando ele criou automaticamente essa tabela, ele já está usando as cores, né? Ele escolheu aí aleatoriamente as cores padrão aí do meu tema, tá? Do tema que a gente personalizou. E ele trouxe aqui especificamente título do vídeo e visualizações. Vamos deixar assim, a gente não vai se preocupar com isso agora. Você já está vendo que dá para a gente fazer uma coisa num bom layout, né, com essas dicas que eu estou dando aqui. Tá? É muito fácil, você veja que a manipulação dos dados ela é fácil, a configuração, a criação de um dash assim, com um design legal. Você faz rapidamente uma apresentação para você montar aí para o seu líder, para o seu professor, né, para você apresentar trabalhos de faculdade, construir de repente os resultados do seu TCC, os resultados do seu projeto de iniciação científica. Então, é muito importante, né, além de você gerar o dado, de você fazer a simulação, de você ter o dado, você saber mostrar isso de uma forma que as pessoas possam bater o olho assim, enxergar e entender o que você está fazendo, né? Nada melhor do que isso, até porque a gente já sabe que uma imagem, né, de repente uma imagem estruturada, um dash como esse, você não precisa falar nada porque está tudo dito basicamente, né? Uma imagem vale sim mais do que muitas palavras quando a gente constrói as coisas como a gente precisa construir, tá? Então aqui, número de visualizações, tá? Eu vou voltar aqui ainda nesse visão geral para a gente trabalhar um pouquinho mais do estilo. Então tem métricas de comparação. Então ele está dizendo o seguinte, ó, toda vez que tiver a comparação estiver mostrando que houve uma queda, coloca a cor de variação negativa, né? Uma espécie de um alerta. Tá? Então, coloca a cor vermelha, na verdade, né? Quando tiver um aumento naquele indicador, coloca a cor verde. Então, a variação positiva, coloca a cor verde. Então, se eu quisesse mudar aqui a cor
do declínio daquele dado, por exemplo, para representar o declínio, se eu quisesse colocar roxo aqui, então ele ia colocar assim uma outra cor aqui, então ele mudou a cor, mas vamos manter lá o vermelho padrão dele, tá? Que fica muito mais interessante, para a gente ter atenção, né, que o vermelho é um alerta assim para que a gente possa perceber que esse dado está diminuindo de valor. Então, ainda no estilo da visão geral, a gente tem aqui ó, a opção compactar números, precisão decimal, exibir a variação absoluta. Então, a minha sugestão é que você faça o que eu sempre faço, que é assim, ó, clica aqui para ver o que acontece. Então, o que ele está mostrando? Ao invés de mostrar o declínio, ele está mostrando ali em números absolutos, ao invés de ser em percentual, ele está mostrando que é menos 530. Certo? Então, eu prefiro ver em valores percentuais, mas se eu quiser fazer uma visualização rápida, eu venho aqui e clico. Tá? Então, ocultar rótulo de comparação. Então, eu estou mostrando o rótulo de comparação, mostrando que a comparação é com 30 dias anteriores, mas eu não quero mostrar isso, eu venho e clico aqui. Para dados ausentes, os rótulos, por exemplo, que cor, a formatação dos rótulos, que é exatamente isso que a gente tinha visto aqui, né? Eu vou colocar o rótulo aqui e eu vou mudar a cor aqui desse rótulo, por exemplo. Tá? Mudei a cor do rótulo, então o rótulo, na verdade, são os dados que ele está mostrando e o texto do rótulo propriamente dito, né? Então vou voltar aqui para o tema para preto, né? Para a cor preta e vou ocultar o rótulo de comparação. Na verdade é o rótulo de visualização ali, o dado e o rótulo de comparação, tá? Então aqui, segundo plano e borda do rótulo, tá? Padding, né? Você faz aqui, você pode fazer um ajuste, um alinhamento em relação a distância que os dados, o rótulo e a comparação estão da borda, por exemplo. Normalmente eu deixo automático, mas se você quiser fazer algum ajuste mais fino, eu vou colocar aqui, por exemplo, 4 pixels. Então ele está colocando o padding, a distância de um para o outro, ele está colocando muito em cima. Então é melhor, se você quiser fazer um ajuste manual, você pode ir fazendo aqui 10, tá? Você vai fazendo um ajuste aqui manual, tá? Mexendo aqui no padding, mas você pode vir aqui. Eu vou deixar isso no automático, eu estou mostrando para você só que existe a possibilidade. Então tem a esquerda, tem a direita, tem a parte superior, cabeçalho do gráfico, se eu quiser mostrar o cabeçalho do gráfico ao passar o cursor. Aqui no caso está ao passar o cursor, né? Então ele vai mostrar o cabeçalho do gráfico aqui ao passar o cursor. Voltando lá para a visão geral, estilo. Enfim, a gente exauriu aqui o estilo, né? A parte de visual, né? Como a gente vai estilizar aí a visão geral. Então eu vou pegar agora aqui, por exemplo, a tabela, tá? Então essa tabela aqui, como é que a gente vai fazer? Então eu tenho uma tabela aqui, tá? Evidentemente que no meu dash de referência, eu tenho outros dados aqui, tá? Que você já sabe fazer porque você assistiu o vídeo anterior. O que eu precisaria fazer aqui, na verdade, era basicamente, vou fazer só um, para quem não viu ainda o vídeo anterior. Eu vou aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou copiar e colar. Eu vou fazer, na verdade, vários aqui, tá? Para mostrar a facilidade, para quem entrou apenas nesse vídeo, para mostrar a facilidade de você realmente criar esse tipo de dashboard, tá? Bem interessante assim do ponto de vista visual. Então eu vou selecionar essa visão geral, esses dados aqui, observe que ele está mostrando visualização em todos, a métrica é visualização, tá? Só que eu quero, nesse cara aqui, eu quero colocar uns inscritos, né? Então, como é que eu faço aqui? Eu procuro aqui, nos campos disponíveis, eu procuro inscrito, inscrições de usuário, vou arrastar isso para cá. Então ele está mostrando ali que eu tive 37 inscritos, tá? Como o nome está passando um pouco aqui, tá vendo? Está passando um pouco da caixa. Eu venho aqui, eu posso vir aqui, ou eu ajusto o tamanho da caixa, tá? Ou eu faço isso que eu vou fazer aqui. Número novos inscritos, por exemplo, que fica um nome um pouco menor. É claro para quem está vendo o Dash, né? Então, eu criei aqui novos inscritos, eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar ok, certo? E aqui agora eu venho para esse outro campo aqui. Observe que em relação, eu tive, né? Observe que eu tive um número de visualizações menor, mas eu tive um aumento no número de inscritos, tá? E agora que você está assistindo esse vídeo, se você não se inscreveu, você está fazendo com que esse número aumente ainda mais, porque você naturalmente vai se inscrever agora, vai deixar um like, vai visualizar muitos vídeos aqui, e esses números vão ser atualizados para mim automaticamente. E isso é muito interessante, uma atualização quase em tempo real, porque eu posso vir aqui, ó, se aconteceu alguma coisa nos meus dados, tá, do YouTube, eu venho aqui, ó, e faço atualizar dados. De repente, não foi o caso de alguém se inscrever agora, ó, aumentar o meu número de visualizações, tá? Ele vai aumentar, ele vai fazer automaticamente se eu vier aqui e atualizar dados. Tá? Ele está atualizando, pegando os dados lá do meu
minha origem de dados, certo? Então, aqui, visualizações de novos inscritos. Vamos pegar aqui um outro dado, tá? Deixa eu ver qual foi um outro dado que eu peguei aqui. Compartilhamento de vídeos e likes, tá? Vamos pegar aqui compartilhamento, tá? Compartilhamento de vídeos. Compartilhamento, eu vou usar isso aqui como métrica nesse campo. E vou usar, também vou ver aqui curtidas. Eu vou procurar se tem alguma variável, alguma dimensão com o nome curtidas e vou trazer para cá. Tá? Eu posso arrastar para cá, para esse quadro, e posso arrastar direto para cá. Então aqui eu vou mudar, né? Curtidas, eu vou mexer aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui likes, tá? Vou colocar aqui em compartilhamento, colocar para abreviar, tá? Para não ficar, eu não precisar aumentar tanto aqui o tamanho para não ficar um texto muito grande e eu ter mais espaço na área aqui do meu dash, certo? Então, eu coloquei aqui ó, o número de likes que eu tive, né? Caiu muito em relação ao mês passado, tá? Então, veja que tem informações que eu posso, decisões que eu posso tomar em função desses dados aqui, e alguns podem estar bons. Os dados vão sempre apontar para algum lugar que você pode melhorar para crescer mais, né, o canal. Então, isso é importante também, que tem uma coisa chamada engajamento, tá? Mas é importante também você saber um pouco sobre a sua rejeição, tá? Porque você não vai ser uma unanimidade, nem todo mundo vai gostar de você, vai ter pessoas que não vão curtir, depois vão lá, vão descurtir, vão sair, vão deixar de se inscrever, vão se inscrever e depois vão cancelar a inscrição no seu canal. Isso acontece. E é importante que você também esteja atento a isso, porque de repente você está fazendo alguma coisa que está gerando um desengajamento, vamos dizer assim, tá? Então eu vou colocar aqui um outro dado que eu também coloquei no meu dash, é o seguinte, ó. Veja que tem um dado aqui, curtidas do vídeo removidas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. No meu caso aqui eu tive uma pessoa, tá? Que chegou lá, que deu um like, depois foi lá e tirou o like, tá? Então eu estou vendo aqui que teve, em relação ao mês passado, foi uma queda aqui de 88,9%, tá? Então acho que mês passado eu tive até mais descurtidas, não é isso? Então aqui, eu vou colocar aqui dislikes, tá? Eu vou colocar aqui, vou usar uma palavra que não existe, né? Portuguesando aqui, vou colocar aqui, tá? Então, aqui vocês já viram, né? Então eu tenho uma opção aqui no Visão Geral também que eu gosto de usar muito, que é esse aqui, ó. Em todos os elementos tem a opção que deixa um pouco mais legal, na minha opinião, né? Que é aqui, ocultar o nome da métrica, não. Adicionar sombra à borda. Tá? Então você coloca um elementozinho de sombra, dá um efeitozinho 3D, fica bem legal. Em quase todo mundo tem isso. Então eu posso selecionar todo mundo aqui, ver se selecionando o mesmo elemento, o mesmo tipo de elemento, ele deixa eu mudar todo mundo de uma vez. Eu sei que isso a gente pode dar Ctrl+C, Ctrl+V em todo mundo. Aqui no caso, como é o mesmo tipo de elemento, ele deixou. E eu vou adicionar a borda aqui a todo mundo. Certo? Então eu vou fazer agora a gente já viu esse elemento, né? Tem também esse elemento de controle de período. Observe que o estilo também pode mudar. Eu tenho a opção aqui ele está mostrando a cor, né? Eu poderia colocar a cor do seletor de período ali azul. De repente ele já mexeu na cor do seletor de período. Tá? Ele pode aumentar um pouco a fonte. Eu posso mexer com o fundo, tá? Do seletor de período ali. Eu posso colocar de repente ele também da cor do plano de fundo aí, né? Então eu vou deixar ele branco como estava, mas você já entendeu aqui que também tem, veja que tem menos dados aqui para mudar, no caso do controle de período, adicionar sombra, centralizar verticalmente, enfim. Então sempre eu estou focando aqui nesse vídeo, nessa parte aqui do estilo. Tá? Agora vamos para a tabela. A tabela também é bem legal, tem umas coisas que a gente pode fazer aqui para deixar para configurar o layout da tabela. Tá? Então eu vou vir aqui, dados, estilo, tabela, cadê aqui? Tabela, mostrar cabeçalho ou não. Tá? Então observe que aquela primeira coluna é o cabeçalho da tabela, ele está mostrando aqui, né? Ajustar o texto, ele ajusta o texto, ele não fez nada, porque na verdade o meu texto deve estar ajustado. A minha sugestão é que você vá sempre mexendo aqui para ver o que acontece, né? Aqui, por exemplo, tem cor do plano de fundo do cabeçalho, eu posso mexer, tá azul escuro ali, né? Mas tá bom, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, um pouco mais claro. Tá? Eu vou deixar esse azul escuro que eu gostei. A cor da borda da célula, tá um cinza claro aqui,
tá? Eu posso mudar a cor aqui de repente para rosa, mas não é isso que eu quero, né? Vou voltar aqui para a cor original. Aqui eu tenho mudar a cor das linhas ímpares, por exemplo. Eu vou colocar a cor das linhas ímpares, um azulzinho mais claro aqui, da cor da borda. Aqui, mexer aqui, tá? Eu posso... Não faz sentido eu mudar muito a cor aqui das letras, porque se eu colocar branco vai ter uma linha branca, não vou mexer nisso. Mas você já entendeu, assim, que você tem as opções também de mudar. Também a fonte aqui, ó, eu posso mudar o estilo da fonte, é a mesma coisa. Muda o estilo da fonte da tabela, tá? Enfim. Então aqui tem mais coisas ainda, rótulos da tabela, corpo da tabela. Então observe que tem o número 1, 2, 3, 4, 5, que é o número das linhas, tá? Eu normalmente deixo, mas se você quiser tirar, você tira. Ajustar o texto, ele ajusta o texto à dimensão ali da tabela, tá? Rolagem horizontal, se você quiser deixar aqui uma rolagem horizontal na tabela para passar para os outros dados, tá? Mostrar a paginação, que é isso que você está vendo aqui, ó. Aqui onde eu estou mostrando aqui tem 100, 1 de 100, né? Aqui tem muitas páginas, porque eu tenho muitos vídeos, eu tenho 230 vídeos mais ou menos. Então eu posso ir mudando a paginação, ó. Tá? Então ele mostrou os 100 primeiros aqui na primeira página, depois ele mostrou os seguintes, né? E aí vai. Eu não quero mostrar a paginação, eu tiro mostrar a paginação, e eu posso deixar aqui, não dá opção para a pessoa mexer, eu posso deixar somente 10 vídeos aqui, por exemplo, que a opção é o que ele está mostrando. Vou aumentar um pouco aqui, tá? A tabela. Então mostrar a paginação, você já entendeu o que é. Dados ausentes, as dimensões aqui também, eu posso colocar, eu posso centralizar, ó. Aqui é a coluna 1. Observe que tem coluna 1. As métricas da coluna 1 eu também quero... Na verdade, as métricas da coluna 1 eu quero centralizadas. Tá? As métricas aqui, as dimensões, eu quero... Dimensões, né? Que aqui a dimensão é o título do vídeo. Aí isso tem relação com isso que está aqui, ó, nos dados. Dimensão é o título do vídeo. Métrica, visualizações está aqui. Eu posso colocar como métrica também número de inscritos gerados pelo vídeo, né? Inscritos adicionados. Vamos lá. Então vai aparecer aqui mais uma métrica na tabela. Então eu tenho a dimensão título do vídeo e as métricas eu tenho inscrições de usuário, visualizações. Eu ver aqui uma outra métrica que eu quero ver, tempo. Deixa eu ver aqui uma métrica que tem aqui. Pode ser interessante. Visualizações, inscritos. Tempo total assistido, por exemplo, o vídeo. Tá? Então ele colocou ali, é bom porque esse nome vai estar um nome grande, ó, e vai passar aqui do tamanho da tabela. Então ele está mostrando o tempo total assistido por cada um dos vídeos, as inscrições e as visualizações. São as 3 métricas dentro da perspectiva de título do vídeo. Tá? Então, aqui o que eu posso fazer? Voltando para o estilo, o que eu posso fazer aqui? Então observe que eu tenho a opção de mexer em dados gerais da tabela, mas aqui eu estava em dimensões, eu estou mexendo somente na tabela dimensões ali, naquela coluna, que é a coluna dimensões, tá? Eu vou colocar assim, centralizado. As métricas, a coluna 1, também centralizado. Coluna 2, eu também quero centralizado, observe que está mudando lá, tá? Eu vou aumentar aqui um pouco essa tabela, tentar ajustar aqui um pouco o tamanho dessa... Observe que tem total watch time aqui, está passando um pouco, né? O que é que eu faço quando está assim? Então eu venho em dados, tá? Então tem ali inscrições, tem um nome muito grande, inscrições, eu venho em dado, ele está carregando aqui, ele está carregando os dados ainda. Observe que ele está carregando os dados dessa tabela. Como eu tenho muitos vídeos, ele demorou um pouco, tá? Isso tem relação com o número de dados que tem dentro daquele elemento, né? Que ele tem que percorrer. Certo? Então eu tenho aqui dados, eu estou com a tabela aqui aberta. Eu tenho aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Inscrições de usuários. Eu posso vir aqui, posso colocar novos, posso colocar inscritos, em vez de colocar novos inscritos, senão fica muito grande. Inscritos. Observe que ele mudou o nome. Visualizações, eu posso de repente, se é muito grande, eu posso chegar aqui, colocar visualizações assim, né? Posso abreviar aqui, melhorar um pouco o total watch time. Eu venho aqui, tempo total, né? Então tempo total está aqui. Então observem que a planilha está ficando bem legal, assim, o layout interessante já aqui.
E eu posso continuar fazendo esses ajustes aqui, ó, nessa parte aqui, estilo. Então você já entendeu, foi bom que eu mexi em dado, mexi em estilo, já entendeu que tem diversas possibilidades aqui, né? Então, para incrementar um pouquinho mais aqui até essa aula, eu podia fazer isso numa outra aula, mas para quem já veio até aqui, quem chegou até aqui, né, e já entendeu como é que você pode configurar os elementos, eu vou fazer uma coisa que eu não tinha feito ainda aqui no curso, tá? No nosso curso. Então aqui é o seguinte, eu vou adicionar uma página, essa página aqui ela já está cheia, tá? Ainda não está perfeita não, mas esses ajustes eu não vou fazer agora. Já entendeu a ideia e o importante é isso. Então eu posso chegar aqui, ó, posso adicionar uma página, que essa página já encheu. Posso duplicar a página, para eu não ter tanto trabalho na próxima, né? Ó, vou duplicar a página para manter um padrão, ele aparece aqui 1 e 2. Ah, eu posso manter ou não essa visão geral aqui, esses dados. Eu vou deletar aqui, eu vou selecionar e vou deletar. Não quero. Também não quero essa tabela. Tá? O que eu quero ver aqui? Então eu tenho as opções de ver dados que já estão aqui. Dados que vieram daquela origem de dado. Só que eu vou fazer aqui, eu vou voltar um pouco aqui para a gente conversar um pouquinho mais perto, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui de uma origem de dado que é o YouTube Analytics. Tá? Na verdade, ele fez uma conexão automática com o YouTube Analytics. Só que agora, o que é que eu vou fazer? Na verdade, eu tenho várias playlists no meu canal. Tá? Se a gente chegar aqui, eu vou lá para o YouTube agora. Tá? Vou lá para o meu YouTube Studio aqui. Vocês já conhecem o YouTube Studio, vocês sabem que lá a gente tem um dashboard muito completo, né, que o próprio YouTube dá para você, essas aplicações todas já vêm com dashboards aqui, então eu tenho aqui, ó, estatísticas, tá? Então eu tenho aqui estatísticas, visão geral, o número de visualizações do meu canal, tempo de exibição, então tem um dash aqui que o YouTube, o Instagram, outras redes sociais te entregam, o Facebook, né, para que você possa tomar decisão com base nos dados que ele está te mostrando, né? Então eu tenho visualizações, tempo de exibição em horas, enfim, período. Isso eu já mostrei no vídeo anterior. Quem quiser aprender um pouquinho sobre essa parte do Analytics do YouTube, vai lá na descrição aqui do vídeo anterior, onde eu apresento um pouco isso, e você vai entender bem essa parte, tá? Mas a gente está querendo criar um dashboard específico, com dados que sejam de muito valor para a gente, e eu não quero ficar procurando aqui dados no meio desse dado do YouTube Analytics. Só que, o que é que acontece? Eu tive a seguinte dúvida, eu quero saber dos cursos que eu tenho várias playlists, eu tenho playlist de administração, eu tenho de inovação e empreendedorismo, de avaliação econômica de projetos, eu tenho muitas informações, muitas playlists, e eu quero saber qual delas é a mais visualizada, eu quero pegar informações sobre qual é o meu curso, por exemplo, mais assistido, tá? Qual é a playlist que as pessoas estão se engajando mais, e eu não tenho essa informação. O YouTube, quando a gente faz a conexão entre o dashboard, né, o relatório, e a gente herda os dados, né? Conecta os dados direto com o YouTube Analytics, ele traz um conjunto de dados e ele não traz tudo de lá para cá. Ele traz os dados principais. Mas e aí? E se eu quiser os dados da minha playlist que não vieram nesses dados que estão aqui? Vamos imaginar que eu queira fazer o seguinte, eu quero criar uma tabela, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero criar uma tabela, eu vou colocar aqui a tabela, aqui a tabela. E eu quero que uma dimensão aqui, onde tem título do vídeo, eu quero que apareça o título das minhas playlists. Tá? Então, se eu vier aqui nos dados que o YouTube herdou, trouxe para mim, tá? Automaticamente, o que tem aqui relacionado à playlist é apenas isso aqui. Ó. Vídeos da playlist adicionadas, que é um número, inclusive. Se eu arrastar para cá, você vai ver que é um número. Olha, foram 9 vídeos da playlist adicionados. Aí removidos. Então, não é isso que eu quero ter informação específica da playlist. E aí, como é que eu faço? Tá? Então, foi como é que eu fiz isso? Eu vim aqui, tá, nas estatísticas, certo? No Analytics lá do YouTube, YouTube Studio, tá? Lembrar sempre disso, aqui, ó, aqui do lado tem o canal do YouTube, o seu canal, e aqui vai ter o YouTube Studio também. Então, eu estou aqui, é porque eu já estou dentro do YouTube Studio, né? Então, ele não está aparecendo o YouTube Studio aqui. Então, eu estou aqui no YouTube Studio, eu estou aqui em conteúdo, aí aqui eu tenho conteúdo, e aqui mesmo em visão geral eu posso colocar assim, ver mais. Em ver mais vai aparecer uma série de dados. Não é somente o dado da playlist que não vai automaticamente. Tem outros dados que também não vão automaticamente. E se você quiser, não tem problema. Você vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora para a playlist. Você pode querer, por exemplo, informações sobre a origem do tráfego. Tá? Informações que não foram para lá. Aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, que
Quem vem para o meu site vem de pesquisa no YouTube, vem de uma origem externa, tá? Vem de várias fontes diferentes. Então, percentualmente, a maior parte vem de pesquisas que as pessoas fazem no próprio YouTube, tá? Depois tem de origem externa, aqui provavelmente, tá? Provavelmente os grupos que eu tenho, o meu grupo do Telegram, gente que vem, que clica no link da bio lá do Instagram, enfim. Então aqui eu não não quero fazer essa análise agora, a gente está focado em playlist. De qualquer maneira, eu podia também exportar isso aqui para uma planilha e lá no Google Data Studio eu importar esse dado. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso para as playlists. Então eu tenho aqui, eu quero informações sobre as minhas playlists, estão todas aqui. Observem que já tem aqui, ó, início da playlist, visualizações, duração média da visualização e tempo de exibição. Ele deixa uma tabela aqui configurável para você. Observe que se eu chegar aqui e clicar nesse mais, ele vai mostrar alguns dados que estão disponíveis para mim no nível que o YouTube me atribui hoje. Tá? A partir do momento que eu comece a pagar, fazer tráfego pago, que o meu número de clientes aumente muito, que o meu número de inscritos aumente muito, que o engajamento aconteça, ele vai me liberando alguns dados que façam sentido para mim. Tá? Por exemplo, ele não libera para mim a minha receita do YouTube Premium. Eu não tenho receita do YouTube Premium ainda. Eu não tenho ainda uma receita estimada. Eu só vou ter uma receita estimada aqui quando eu atingir 1.000 inscritos. Está bem pertinho de atingir. Se você me ajudar, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, eu vou atingir. Só que além disso, eu tenho que ter 4.000 horas assistidas nos últimos 12 meses. Eu ainda não tenho. Tem um lugar aqui que eu posso ver isso, mas a gente não vai ver isso agora. Tá? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Ó? Tem vários dados aqui. Aqui eu posso colocar assim, percentagem visualizada média. Eu selecionei mais um dado. Observe que apareceu mais uma coluna aqui. Eu vou colocar mais algumas opções de dados. Ó. Taxa de saída da playlist. Tá? Pessoas que estão saindo da playlist, né? Então, visualizações médias, tempo médio na playlist, o tempo médio que as pessoas passam na playlist. Então, eu estou incrementando o dado aqui. Esses dados que eu estou incrementando aqui, como é que eu faço para levar isso lá para o dash do Google Data Studio para que eu possa utilizar lá no meu painel? Então, eu posso vir aqui. Aqui tem últimos 28 dias, tá? Eu vou colocar aqui últimos 365 dias, último ano. Tá? Então ele está mostrando aqui os dados, observe que ele está mostrando algumas informações aqui sobre cada playlist. Só que o que é que eu vou fazer aqui? Observe que tem a opção aqui, exportar. Exportar a visualização atual. Vou exportar como uma planilha do Google. Então observe que ele já está exportando a planilha. Ele criou essa planilha para mim. Aí vocês vão observar aqui duas coisas. Primeiro que tem um cabeçalho, playlist, título da playlist. Observe que é uma tabela já modelada, na verdade, modulada aqui para o próprio Google Data Studio. Tá? Cada coluna tem os dados, esses dados todos vão ser lidos por lá. Tá? Aqui tem uma segunda coluna com alguns dados totais. Isso vai dar um probleminha lá no Data Studio, mas a gente vai ver daqui a pouco. Aí eu tenho aqui um código, né, provavelmente um código aqui da playlist, aqui o título da minha playlist, o tempo médio, enfim. Eu tenho também dados do gráfico. Então tem data, tem título da playlist, enfim, tem dados totais aqui. Observe que aqui tem várias abas, eu vou me concentrar somente na primeira aba, que são os dados da tabela, mas lá no dash lá do YouTube aqui, tá? Eu estou aqui no Google Data Studio. O que é que eu vou fazer? Eu quero adicionar recurso, gerenciar a fonte de dados adicionadas. Por enquanto eu só tenho YouTube Analytics, agora eu quero ter mais uma. É uma planilha do Google, na verdade. Tá? Qual é a planilha do Google que eu vou pegar? Eu vou pegar essa aqui que ele criou para mim, eu vou colocar aqui uma estrelinha para ficar mais fácil para mim. Localizar lá. Então aqui com estrela. Deve ser essa primeira aqui. Dados da tabela. Tá? São os dados da tabela que eu vou adicionar. Pronto, ele está carregando. Eu adicionei agora os dados que vieram daquela tabela. Ok? Então agora observe o seguinte. Óbvio que se eu vier aqui em recursos, gerenciar a fonte de dados adicionados, observe que tem duas fontes de dados agora. Então eu posso ter aqui 5, 10 arquivos vindos de várias fontes diferentes. Só que no seu dash, você vai montar um dash só com as informações. Para quem trabalha com marketing digital, tem rede social, tem além do YouTube, usa o LinkedIn, usa o Facebook,
usa Instagram, usa Twitter, quiser trazer os dados, as informações para cá, sempre tem um jeito de trazer. Às vezes é fácil, como é o caso do YouTube, às vezes você tem que contratar um terceiro, contratar um serviço que vai fazer esse transporte para você, ou você vai fazer alguns transportes assim manualmente, como eu fiz agora, o das playlists. Tudo bem? Então aqui, vamos voltar lá, eu vou fechar aqui, a gente volta lá. O que é que eu quero ver aqui, tá? Observe que eu tenho uma tabela, e observe que eu tenho aqui como dado agora, eu ver aqui, ó, dados, eu tenho YouTube Analytics, mas se eu quiser combinar dados aqui, eu posso combinar dados nessa tabela. Eu não quero combinar dados, eu quero acabar com a origem de dado do YouTube Analytics e eu quero pegar da minha fonte de playlists. Observe que ele já trouxe aqui, né, uma dimensão, ele colocou a dimensão automaticamente playlist. Não é a playlist que eu quero o título da playlist como dimensão. Observe que já apareceu aqui, novo curso de administração, curso de inovação de empreendedorismo, tutorial edital centelha da inovação. Então o nome das minhas playlists aqui. A métrica qual é? Record count, que é uma métrica que ele cria automaticamente, não é isso que eu quero. Eu quero ver, por exemplo, o tempo médio na playlist, o tempo médio que as pessoas estão passando na playlist. Vou colocar isso aqui. Então, os dados aqui estão. É um contador que ele está. Um contador, esse contar diferentes, ele está contando diferentes. Enfim. Então, nem faz muito sentido esse tempo médio aqui. Eu podia ter exportado algum dado a mais. Eu não trouxe os dados bons aqui. Eu acho que no outro dash que eu fiz, eu não vou fazer isso agora porque você já entendeu a ideia. Mas aqui, ó, nesse outro dash que eu fiz, eu estou aqui com ele, ó. Então, ó, aqui tem os vídeos ainda. Tem uma tabela com vídeos. Aqui tem essa última página eu coloquei, ó. Curso de inovação e empreendedorismo. Então, eu coloquei o número de visualizações, duração média da visualização, tempo de exibição para cada uma das playlists. Eu montei assim, tá? Mas você já entendeu, tá? Eu não vou voltar, não vou repetir isso aqui porque você já entendeu, tá? Então, você já sabe fazer um dashboard parecido com esse aqui. Eu vou só para finalizar, eu vou dar mais um exemplo, tá? Que eu gosto muito de fazer e também para esclarecer um pouco para você o que é a dimensão, né? Então aqui eu percebi que vieram, não, aqui é play, mas eu posso, sim, tá aqui. Posso fazer sim aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, visualizações da playlist. Eu vou colocar aqui, na métrica, tempo médio e visualizações. Então tá aqui. Eu vou vir aqui e vou classificar, eu não quero classificar pelo título da playlist, não faz sentido, faz classificar pela visualização, que é uma métrica. Observe que Curso de Inovação e Empreendedorismo, turma 03, é a minha playlist mais visualizada. Tá? Essa primeira linha, na verdade, que ele está colocando como nu aqui, tá? É uma linha aqui que, cadê ela? É essa primeira linha de cabeçalho que veio, que não tem, na verdade, o nome de uma playlist, é uma linha diferente. Então a gente pode remover essa linha da exibição da tabela. Tá? Aí, só que para isso a gente vai ter que fazer aqui um filtro. Tá? Vou adicionar um filtro nessa tabela. Tá? Eu vou colocar assim, excluir. Tá? Excluir, selecionar um campo. Tá? Deixa eu ver aqui qual é o campo que a gente deve selecionar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver na tabela. Playlist. Tá? Eu vou selecionar. Vou colocar aqui esse campo. Playlist. Igual a total. Eu acho que ele exclui aquela linha. Vamos ver se funciona. Excluiu, tá? Então ele excluiu. Veja que eu usei um filtro. O filtro também é uma coisa que tem em várias, para todos os elementos, tá? Então eu estou filtrando alguns dados aqui. Mas voltando para o estilo, que é o nosso ponto principal aqui do vídeo, né? Mas como eu prometi falar um pouco de dado também, né? Para ficar um pouco mais divertida aqui a aula. Então aqui eu posso, ó, formatar, né? Então vocês já sabem fazer isso aqui, ó, centralizando aqui. Centralizando a tabela. Posso diminuir um pouco, né, para criar uma outra tabela. Vou fazer ainda mais um testezinho aqui, dar mais um exemplo aqui. Sei que o vídeo está ficando muito longo, mas vale a pena. Sempre vale a pena você permanecer para aprender um pouco mais, né? E claro, né, se está gostando do vídeo, curte aqui esse vídeo, né, se inscreve no canal, compartilha, porque esses dados precisam mudar, tá, pessoal? Eu estou fazendo esse dashboard aqui exatamente para melhorar as métricas do canal, que estão muito baixas ainda. Eu preciso fazer isso crescer, tá? E eu não faço isso crescer se você não me ajudar. Então,
Aqui, por exemplo, ainda como é uma tabela, você já sabe fazer isso, mas eu vou mostrar aqui também. Eu tenho esse hábito já aqui, ó, de colocar uma cor para as ímpares, tá? Então, para separar um pouco, a gente já fez isso em outra tabela. Quero mostrar o número de linhas, não quero mostrar a paginação, quero deixar fixo aqui somente os 10 primeiros, tá? E beleza. Então, uma informação que, veja que existem os dados, tem dimensão e tem métrica. Dimensão é a perspectiva de análise, tá? Então, tem uma coisa que eu sempre me perguntei, eu disse, mas espera aí, o meu canal, ele recebe mais visualizações, ele recebe o maior número de inscritos em que dia da semana? Eu não sei isso, mas eu tenho como saber. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela, eu vou adicionar um gráfico aqui, ó. Vou adicionar uma tabela nova. Essa é a última tabela para a gente ver no vídeo. Tá? Acho que a formatação ficou bem clara para você e eu agora estou falando um pouquinho ainda mais de dado, né? Então, tem uma tabela nova aqui. Então, veja. Agora, eu poderia até fazer alguma coisa relacionada à própria playlist aqui, tá? Vamos fazer, já que eu estou trabalhando em playlist, mas se eu quisesse fazer em relação ao canal, eu tinha que vir aqui e mudar a origem de dados dessa tabela. Vamos pegar a própria playlist aqui. Então, eu quero saber aqui o título da playlist como dimensão. Tá? É uma dimensão que eu vou colocar. Eu posso colocar outra dimensão aqui, que é data. Não sei se vem data, não vem data aqui na playlist, porque na verdade não faz muito sentido. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui mudar a origem de dados, vou pegar o YouTube Analytics. Tá? Observe que ele já pegou automaticamente aqui, ele pegou o título do vídeo. Tudo bem, pegou o título do vídeo, tudo bem. Só que eu não quero como dimensão mais o título do vídeo, porque eu quero estudar agora a perspectiva de análise é data. Tá? É data, então eu quero colocar como dimensão a data. Só que aqui está vindo todos os dias, cada data onde eu tenho vídeo, ele está mostrando uma data, né? Eu vou tirar aqui o título do vídeo, que eu não quero ver isso como perspectiva, não faz sentido, não é essa análise que eu quero fazer. Em data, o que é que eu quero fazer? Eu quero botar aqui segunda, terça, quarta, quinta, perspectiva de análise. Eu posso vir aqui em granularidade, eu posso ver por semana, posso ver por dia da semana, que é o que eu quero. Observe que ele já botou lá, ó, segunda, quinta, sexta, terça, domingo, sábado. Tá? Ele criou lá uma classificação automática, na verdade, pelo tempo assistido, tá? Ele classificou automaticamente pelo tempo assistido, ou seja, dia de segunda-feira é o dia que as pessoas mais assistem os meus vídeos, tá? Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Eu posso tomar alguma decisão com base nisso. Então, depois disso, vem a quinta, vem a sexta, terça, sábado e domingo. Domingo e sábado, tá? Então, deve ter alguma lógica aqui nisso, tá? Por exemplo, dia de segunda é um dia que normalmente eu dou aulas e coloco o vídeo no canal. Pode ser que seja isso, tá? Não sei. Em todo caso, o que é que eu quero ver aqui? Eu quero ver aqui outra métrica, visualizações. Quero classificar, ao invés de classificar pelo tempo total assistido, eu quero visualizações. Estou classificando pelo número de visualizações. Observe que eu estou classificando pelas visualizações, mas visualizações não estão aparecendo aqui, porque ela não está colocada nem como métrica, nem como dimensão. Eu vou colocar aqui a dimensão como... Opa, ele tirou visualizações? Não. Vou pegar aqui inscritos, né? Visualizações, em o tempo total. Em visualizações eu vou colocar aqui inscrito. De usuário adicionado. Então, observe o seguinte, que eu tenho aqui, eu estou ordenando pelo número de visualizações. Então, eu estou vendo aqui que dia de sexta é o dia que eu tenho mais visualizações. Segunda, veja que o número de visualizações é maior dia de sexta, mas dia de segunda o pessoal passa mais tempo assistindo. Tá? Veja que pode ser que tenha alguns insights que eu possa extrair daí. Tá? Mas aqui eu tenho um número de visualizações grande, né? E observe que o dia da semana que eu tenho ganho mais inscrições, eu ganho muito pouco aqui por dia, né? Mas aqui eu tenho segunda-feira 4 e segunda e quinta é o dia que eu ganho mais inscrição. Faz algum sentido, o dia de segunda-feira a gente já viu que é um dia que tem muitas visualizações, né? E que tem um tempo grande, as pessoas assistem por um bom tempo, então eu ganho mais visualizações nesse dia, tá?
Então, quinta-feira é um outro dia. Então, aqui você já entendeu, né? É uma nova perspectiva de análise. Então, eu posso fazer isso. Isso é muito rico, né? Uma coisa realmente muito rica do Google Data Studio, tá? Eu, de fato, estou impressionado com a ferramenta. É muito fácil, tá? Eu não sou uma pessoa que eu tenho alguma habilidade em tecnologia, né? Mas eu não esperava, por exemplo, que eu fosse conseguir aprender essa ferramenta com tanta facilidade. Eu comecei a fazer, eu fiz um curso, aí comecei a assistir alguns vídeos, comecei a gostar e achar de fato muito interessante. E aí eu comecei a ensinar isso aqui, né? E é bom porque é a melhor forma de ensinar e aprender é ensinando também, né? Então aqui nessa tabela eu poderia mudar também, mas aí fica meio repetitivo já, tá? Eu poderia chegar aqui também, mudar a cor aqui também das linhas ímpares, mudar aqui a paginação, mas eu acho que já deu, né? Eu acho que você já entendeu, já passei a mensagem que eu queria passar. Vocês estão vendo que dá para fazer um dashboard bem interessante, né? Claro, pode melhorar, se você é muito bom em design, se você já tem uma prática maior nisso, você pode fazer dashboards assim excelentes, né? Uma coisa que eu gosto muito daqui é que você pode, um designer, né, que não tem muita habilidade em planilhas e números, consegue trabalhar com essa ferramenta, trazendo dado, trazendo informação. E uma pessoa também que não tem muita habilidade em design, ela também consegue fazer um trabalho que a gente espera que somente um designer vai fazer muito bem. Então a ferramenta dá essas possibilidades para a gente, e foi por isso que eu trouxe, né, que eu tenho explorado isso na disciplina aqui de inovação e empreendedorismo, e tenho explorado isso também em outras disciplinas. Tá? Então, assim a gente encerra mais uma aula do curso de inovação e empreendedorismo. Certo? Eu espero que você tenha gostado muito, que você tenha aprendido com esta aula, tá? Eu espero que você esteja num bom caminho aí do Google Data Studio. Eu acredito que com esta aula que a gente está terminando agora e com a primeira aula que eu dei, que está aqui na descrição do vídeo, você já tem totais condições aí de criar os seus dashboards, de montar o seu plano de negócio, utilizar o dashboard, de calcular as coisas todas que você estudou na disciplina aqui comigo de inovação e empreendedorismo, os números, os dados, para tomar decisão, construir de repente o dashboard para o seu negócio, tá? Se você não está fazendo a disciplina de inovação e empreendedorismo, você veio para cá, você é de outra das minhas disciplinas, ou você veio de forma externa, né? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu espero ter contribuído com você, de repente, com o seu negócio, com a sua empresa, com os seus trabalhos futuros aí, que você consiga muito sucesso, né? A partir do uso de dashboards para mostrar dados para os seus superiores aí, para que eles possam tomar, você e eles possam tomar aí boas decisões que levem vocês aí para o próximo nível. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa aqui o seu like e até a próxima aula.